Graça e paz, meus amados, muito bom dia, glória a Deus, iniciando mais uma semana, glória. Hoje, dia 30 de março de 2026, na qual vou no aniversariante. Primeiro, vou replicar sobre dia 28, foi sábado, minha prima Shirley, lá em Santa Vitória, Minas Gerais, aniversariou, na qual, como mandei para você, prima, muita saúde, saúde emocional, saúde espiritual, saúde intelectual, para que você vá bem, que você compreenda os caminhos do Senhor. Assim como João Batista, ele nos ensina aqui nessa manhã que ele anuncia a vinda de Jesus. E o presente melhor para você é que eu vou mandar e anunciar também o que João Batista disse aqui nas Escrituras. Eu anuncio Jesus sobre a sua vida, anuncio a verdade das Escrituras sobre a sua vida, prima. E agora, Joel, meu irmão, aqui em João Pessoa, a Bíblia diz que tem amigos mais chegados que irmãos. Você é, Joel, um irmão para mim em Cristo, também aniversariando, no caso, hoje mesmo. De fato, desejo a você, além de Salmista 118, verso 124, nos ensina que Deus escolheu esse dia, então regozijemos nele, nos alegremos nele. E alegro sim, meu irmão Joel, pela vida ter me trazido você como próximo e a gente desfrutar juntos em edificação, lutando na nossa carreira cristã, pois estamos juntos desde o início da nossa igreja, no nosso início na nossa igreja, na qual eu espero estar firme, aprendendo contigo, levando algumas coisas e testificando juntos o Espírito Santo de Deus em nós. E muita saúde também, meu irmão. Saúde financeira, saúde espiritual, saúde física, emocional e também intelectual. É o que eu desejo para você. E a palavra, meus amados irmãos, João Batista, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. João Batista, ele torna a repetir o seu testemunho. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, vamos orar ao Senhor para que Ele possa nos revelar as profundezas em mistério do Teu Evangelho e também buscar aqui uma hermenêutica, uma exegese de forma fidedigna com os textos sagrados, porém aprofundando em graça, ou o Senhor derramando graça, revelando o querer e o realizar dele em mim e em vocês, para abrir os ouvidos espirituais e receber dele nesta manhã. Oh, glória. Pai eterno, em nome de Jesus, estamos aqui iniciando essa semana, Senhor, na qual somos gratos ao Senhor por um fim de semana maravilhoso. E o Senhor me apresentou, nos apresentou, os que estão próximos de mim, uma pessoa tão influente nos seus átrios, uma pessoa tão estudiosa, na qual vimos tanta simplicidade, Senhor. Eu rogo ao Senhor pela vida de César Cavalcante, um amigo, irmão, como ele colocou, você é um amigo da agora em diante. Oh, glória. Muito obrigado, Senhor, por essa aproximação. Muito obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela sua presciência, sua onisciência, na qual o Senhor tem trabalhado a minha vida, onde o Senhor tem me levado a lugares que eu nem imaginava ir. Mas o Senhor é Deus, porque o Senhor vem, o Senhor criou todas as coisas e o Senhor
é anunciado para tirar o pecado do mundo. E me ajude, Senhor, a tirar os meus pecados, as formas de evasão pecaminosa. Me ajude a acertar o alvo, não errar o alvo, como é a definição do pecado, Senhor. E ajude a mim e os meus irmãos a entender este texto aqui, nesta manhã. Oh, glória! Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Eu lhe peço, lhe agradeço e exalto o seu santo nome. Amém. Amém, meus irmãos? Irmãos, esse contexto aqui está em João 1. João 1, a primeira coisa que fala em João, capítulo 1, traz a existência literal mesmo de Jesus, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, eu aprendi algo bem interessante ontem com o pastor César Cavalcante, professor, que esse no princípio, como está em Gênesis 1, o primeiro versículo, começa: no princípio Deus formou. Olha bem, só para deixar claro. Aleluia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio aqui, em hebraico, lá no original, vamos dizer, quando foi escrito por João, aqui no caso, é Bereshit, em hebraico. E quando termina em Apocalipse 22, a última palavra é Amém. E no hebraico é Amém. Amém. E com isso, meus irmãos, se a gente pegar o BE de Bereshit e o EN, que é o final, ó, o início, o princípio, é Bereshit. Aí pegar o BE e o EN, do Amém, o EN no final fica BEN, e isso é o filho, é filho em hebraico, porque termina: a graça do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Então, meus irmãos, isso é no texto original que está dessa forma. Então, esse bem é o filho, aponta mais uma vez para o filho. Irmãos, como está escrito, nós temos que ter habilidade espiritual, discernimento, a responsabilidade em entender que a Bíblia Sagrada é o próprio Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E as Escrituras é a verdade, porque ele diz aqui em João 5, 38, no 39, ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Olha bem: contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Então, para irmos a Cristo Jesus, para estudarmos a palavra, temos que entender exatamente assim, que é o próprio Deus, tudo aponta para Ele. Ele era o Deus, assim como Ele é Deus. Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e Ele veio no meio de nós, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso que João Batista, aqui já no verso 29, anuncia mais uma vez, como Isaías anunciou, que quando ele viu Jesus, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Mais uma vez ele voltou no verso 1.
dizendo que ele era o Verbo se fez carne, o Verbo era ele, e tudo que se fez, nada teria sido feito senão por ele. Então, a transformação da sua vida, este devocional, as Escrituras Sagradas, tudo aponta para o BM, que é o Filho. E assim segue aqui: eu mesmo não o conhecia, João Batista dizendo, eu também não o conhecia até 32 anos de idade. Cada dia mais eu aproximo dele, porque aproximar dele é conhecendo ele mesmo pelas Escrituras Sagradas, pois aqui tudo aponta para ele. Então, uma coisa que precisamos aprender é parar de estudar a Bíblia para dar respostas aos nossos conceitos, dos nossos achismos. Temos que estudar a Bíblia imaginando que estamos avançando em conhecer a Cristo Jesus, o Filho. Se assim fizermos, com certeza vamos avançando, porque aí vai dizer, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, ao povo de Deus, vim por isso batizando com água. Então aqui deixa claro, meus irmãos, aquele que não tem o batismo do arrependimento, tornando nova criatura, então com certeza não vai aprofundar neste conhecimento a este Verbo que se fez carne, a este Deus que tira o pecado do mundo, e particularmente de quem não batizou, não se arrependeu de fato, tornando nova criatura, então vai ficar sem avançar nesta profundeza que são as Escrituras Sagradas, junto com o mistério deste arrependimento em renovo, trazendo um novo ser. É você falar assim, olha, o que eu vivia, o que eu sou, essa natureza de Adão, não presta. Então eu quero nascer de novo nas águas do Senhor. Ou mais uma vez, como a palavra de Deus sempre referencia a água como sendo a própria palavra, como sendo o próprio Verbo. Por isso, estou aqui evangelizando, levando adiante o conhecimento das Escrituras, para que eu e vocês avancemos em conhecer a Cristo Jesus. 1 Pedro, ele faz um paralelo, na verdade, ele escreveu, e a palavra se explica, a palavra de Deus tem essa habilidade, ela se completa, ela se explica, ela se testifica. Em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Meus irmãos, olha aqui, diretamente, ele vai dizer que, olha ali, o corpo, carregou ali no seu corpo crucificado, comprando por alto preço na cruz do Calvário, naquele sangue inocente derramado sobre o madeiro, e ali os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, e mortos para os pecados é morrer nessa natureza pecaminosa, e falar, eu não quero mais essa vida, assim como Nicodemos, um grande estudioso da época de Jesus, um homem influente nas Escrituras, quando Jesus falou para ele, você precisa nascer de novo. E ele, mesmo estudioso, não entendeu, porque o Senhor não revelou, e revelou só neste momento,
dizendo que você nascer da água e do Espírito, porque ele chegou a perguntar: como a minha mãe nem mais estar aqui, eu vou voltar ao ventre dela? Não, é nascer de novo no batismo do arrependimento, o batismo das águas, assim como Jesus também se batizou para nos dar esta referência. Então ele afirmou aqui que se assim fizermos, nós vamos morrer para o pecado e vamos viver para a justiça. E por aquelas chagas fostes sarados. Então que saremos em Cristo Jesus, mas entendendo tudo isso, que não vive mais nós, mas Cristo vive em mim ou em nós. E este viver que vivemos agora na carne, vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Glória! Apocalipse também, já vou fechando este raciocínio. Apocalipse 6, Apocalipse 5, verso 6 até o 14, mas vou levar o 6, o 8 e o 14. E ali, na visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro, ali, apóstolo João, na ilha de Pátimos, na revelação para fechar a Apocalipse, que é o último livro da vida, e aqui nesta palavra diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Glória! E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: dignos és de tomar o livro e abrir-se-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E eu fecho esse entendimento sobre o verso 14. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, o que eu e vocês precisamos fazer é prostrar aos pés do Senhor no trono da graça dele, entendendo que de Gênesis a Apocalipse tudo leva a este Filho, a este Deus que tirou o pecado do mundo, que derramou o sangue inocente na cruz do Calvário. E que precisamos fazer é morrer nessa natureza do pecado original, do pecado lá atrás de Adão e Eva, morrendo ali, fazendo o processo, o batismo do arrependimento, tornando nova criatura. A gente traz, como Gálatas 2:20, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Glória! Que assim seja, meus irmãos, que todos vocês compreendam e venham viver esse mistério. Os que não vivem ainda, que viva o mistério, que viva a revelação de ser uma nova criatura. E aqueles que já fizeram isso, que tenha uma disposição a entender que de Gênesis, no princípio, no original Bereshit, e no final de Apocalipse, o Amém, leva-nos ao Filho,
O bem é o Filho. Então aponta para o Filho. Então a Bíblia é Jesus. Por isso ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Espero em Cristo que todos vocês possam crescer em graça e em conhecimento e avançar os átrios do Senhor e viver este arrependimento de fato e ser essa nova criatura rumo à Nova Jerusalém. Amém? Fiquem em paz e uma boa semana a todos. Abraço.